Eu sou o Nemesis e esse é o canal Covil da Medusa. E esse vídeo ele vai ser um pouco diferente da maioria dos vídeos aqui do canal, porque eu vou fazer um relato pessoal de como foi a minha experiência fazendo uma faculdade de História licenciatura, não sendo de esquerda, sendo de direita em um primeiro momento, e posteriormente eu me tornei anarcocapitalista enquanto eu cursava a faculdade. Ou seja, eu fui do que a esquerda chama de extrema direita para aquilo que a esquerda chama de ultradireita. Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar como é que foi essa experiência, né? Como é que é a experiência de tu não ser de esquerda e cursar uma faculdade de História, que é uma faculdade que basicamente é um antro de esquerdista. E para vocês terem uma ideia, eu já adianto que sim, isso ali que eu coloquei na thumb do vídeo não é clickbait. Os professores do curso de História na faculdade, né, que eu cursei, eles em época de eleição iam literalmente dar aula com broche do PT. Então, sim, era um antro de esquerdista. E, de certa forma, justamente, né, por me expor a esse ambiente extremamente esquerdista, eu acabei tendo como reação, ao invés de me tornar de esquerda, eu me tornei mais de direita ainda, né? Eu fui da direita convencional para o anarcocapitalismo, que na visão da esquerda seria o ápice, né, da ultradireita, né, aquilo que está além da extrema direita. E claro, né, antes de começar o relato propriamente dito, eu gostaria de pedir para que, se você gostar do vídeo, que você considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like, comentar alguma coisa, talvez até mesmo compartilhar o vídeo e dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Pode ser que você encontre alguma coisa que te interesse. E bom, para contextualizar, eu entrei na faculdade de História com 17 anos e naquela época eu me considerava de direita. Eu já tinha passado por boa parte do espectro político antes. Eu já fui de esquerda. Eu fui de esquerda até mais ou menos ali uns 14 anos, por aí. Aí depois eu comecei a me aproximar da direita, vamos dizer assim. E ali com 17 anos eu já me considerava de direita. Só que eu era daquela direita, vamos dizer assim, não da direita liberal. Eu era daquela direita assim, nacionalista, sabe? Que achava que o Estado, sim, era uma coisa importante, que tinha que ter um Estado forte, sabe? Um Estado grande. Eu gostava de protecionismo. Basicamente, eu seria daquela direita socialista, sabe? Que é um termo que para muita gente soa meio contraditório, mas sim, existe uma direita socialista, que é o quê? É a direita antiliberal, né? A direita estatista, a direita nacionalista. Então a minha pauta, né, na época de discordância da esquerda, ela era mais no campo cultural, assim, tipo, eu me alinhava de certa forma mais na linha da nova direita, alguma coisa ali entre o paleoconservadorismo, o neoconservadorismo, tipo Trump, assim, algo nessa linha. Bom, daí eu entrei na faculdade de História e no primeiro semestre, tá? Primeiro semestre, eu fui assistir, né, algumas palestras que foram promovidas pela universidade, num evento onde tinha vários dias, né, com palestras, e em uma dessas palestras, tá, isso no primeiro semestre, tá, que eu estava na faculdade, uma dessas palestras foi uma feminista palestrando sobre desconstrução de gênero
dizendo que não existia homem e mulher, né? As pessoas se tornavam homem e mulher. E ela chegou ao ponto de, na palestra, dizer que a biologia era machista. Por quê? Porque, segundo ela, os espermas, né, eles ficavam batendo no óvulo para tentar entrar, e isso seria uma violência sexual do esperma contra o óvulo. Sim, ela disse isso na palestra. E assim, isso foi uma das primeiras palestras que eu tive contato na universidade no primeiro semestre, tá? Isso foi no primeiro semestre. E aí eu comecei a ver onde é que eu tinha me metido. E eu lembro que quando eu tava assistindo essa palestra, eu fiquei com aquela sensação assim de caramba, o que tá acontecendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Não, foi um negócio bizarro, completamente bizarro. Bom, a questão é que, querendo ou não, eu não me manifestava muito assim, politicamente, até porque eu percebi muito rapidamente que aquilo ali era um ambiente de basicamente militantes de esquerda disfarçados de alunos e de militantes de esquerda disfarçados de professores. Então eu evitava ficar me manifestando politicamente e tal, e eu tive, né, um desempenho acadêmico bom, e isso atraiu a atenção de um professor, que era um dos professores que coordenava um dos projetos de pesquisa que tinha na universidade, e ele me ofereceu uma bolsa de iniciação científica, né, uma bolsa de pesquisa. E eu cometi a burrada, eu cometi a animalidade, eu cometi o que provavelmente foi um dos maiores erros da minha vida, de aceitar essa bolsa de pesquisa e fazer parte, né, daí eu passei a integrar uma equipe de pesquisa acadêmica de um curso de história. E, bom, eu acho que eu não preciso dizer que isso ali era um antro de esquerdista. Tipo assim, tu tinha, né, o curso, né, que tinha alunos de esquerda e professores de esquerda, e daí tu tinha a pesquisa acadêmica, que era o pessoal mais de esquerda ainda, sabe? Era o pessoal assim que era ainda mais de esquerda. E a pesquisa, né, ela era sobre o quê? Ela era sobre povos indígenas. Só que aí que entra a questão. Esse projeto, né, de pesquisa ali que tinha na universidade, ele tinha uma visão já, um alinhamento muito claro de qual que era o objetivo com a pesquisa de povos indígenas. Que era o quê? Que era basicamente mostrar o índio, né, como uma espécie de vítima dos europeus, que precisava agora, no século XXI, receber uma reparação histórica do governo, precisava receber terras, precisava receber, né, demarcações de terras indígenas, precisava receber ajuda do governo, porque era uma vítima, né? Eles foram vítimas dos europeus malvadões, e que os europeus eram os opressores, né? Eram os brancos, né, malvadões, capitalistas, burgueses, que estavam oprimindo os povos indígenas. Então, assim, já era uma pesquisa direcionada, sabe? Tipo assim, tu não podia escrever, tu não podia chegar à conclusão que tu quisesse na pesquisa. Não, tu tinha que chegar à conclusão que o projeto, né, ali de pesquisa acadêmica esperasse que tu chegasse, né?
Então tu tinha que adotar uma postura sempre o quê? De retratar o índio de uma forma positiva, né? De uma forma como uma vítima que precisa de reparação histórica, e os europeus sempre como os vilões, né? Como os opressores. E eu lembro que um dos temas ali que eu pesquisei, né? Um dos eventos que eu pesquisei, foi justamente o caso em que uma tribo indígena matou uma mulher de origem europeia. Essa tribo indígena sequestrou essa mulher e o filho dela, e eles mataram essa mulher e o filho dela conseguiu escapar. E eu, por mim, né, retrataria isso. Não, foi um absurdo, né? Por causa que ok, tudo bem, os indígenas, né, os índios tinham ali conflito com o governo do Império Brasileiro, né, na época, mas eles mataram uma mulher civil, né, uma pessoa que não tinha nada a ver com o conflito dos índios com o Império Brasileiro. Mas eu não podia fazer esse trabalho acadêmico, né, esse trabalho de pesquisa acadêmica, criticando os índios, dizendo que não, que é um absurdo mesmo, que sabe que... Não, eu não podia fazer isso. Eu tive que fazer todo um trabalho, todo um esforço para tentar passar pano para os indígenas que mataram essa mulher de origem europeia. Só que, claro, eu pessoalmente acho que, e na verdade eu não apenas acho, eu posso demonstrar que isso foi um absurdo, né? Então, o que eu fiz? Eu tentei meio que apelar para a neutralidade, assim, no sentido de tentar, assim, mostrar, sabe, deixar explícito o quão absurda foi a situação, mas sem dizer que foi uma situação absurda. E eu tentei minimizar o máximo possível, eu consegui a passação de pano pro lado dos índios. Então, assim, foi uma experiência bem, assim, complicada, por causa que eu tinha que ficar meio que o tempo inteiro ali fazendo um esforço, né, para ver como é que eu ia fazer para fazer essa pesquisa que tinha que ser enviesada pro lado da esquerda, mas ao mesmo tempo minimizar o máximo possível esse enviesamento para a esquerda, para eu não me sentir, né, para eu não sentir que eu estava traindo, né, os meus próprios ideais. Então foi uma experiência bizarra, foi um negócio, assim, realmente bizarro. Mas alguém poderia perguntar, tá, mas eu não podia simplesmente chegar e me recusar a seguir a linha esquerdista, né, da pesquisa? Bom, em tese, eu acredito que eu até poderia realmente confrontar a coordenação, né, do projeto de pesquisa e falar, não, eu não vou escrever isso aqui, eu não vou chegar a essa conclusão e fazer um trabalho do jeito que eu quisesse, simplesmente. Mas eu ia cair em dois problemas. O primeiro é que dificilmente a coordenação, né, da pesquisa ia aceitar, né, ia aprovar a minha pesquisa. Então provavelmente eles iam mandar eu refazer a pesquisa. E em segundo lugar, eu ia comprar uma briga com o quê? Com dois dos professores mais esquerdistas que tinha ali dentro do corpo docente, né, dessa faculdade de História, sendo que um deles era um dos professores que mais ministrava disciplinas ao longo do curso, né? Era o que mais, vamos dizer assim, dava aulas. Então eu teria, né, durante o curso inteiro aulas com ele. Então eu estaria comprando uma briga com um professor que ia dar aula para mim o tempo inteiro no curso. Então, assim, era uma situação bastante delicada, para dizer o mínimo. Bom, no fim, esses contratos, né, para quem não está familiarizado como é que funciona esse negócio de pesquisa acadêmica, esses contratos geralmente eles são de 1 ano, e eu obviamente não renovei o contrato depois de 1 ano.
Assim, eu não via a hora de acabar logo isso aí pra eu não ter que fazer esse papel, né, de ficar fazendo pesquisa com um direcionamento de esquerda. O que nos leva à questão de como é que era a composição, né, ali, ideológica, tanto dos professores quanto dos estudantes. E assim, em ambos os casos, era um mundo esquerdista. Tinha pouquíssimos professores e pouquíssimos alunos que não eram abertamente esquerda. E aí a gente entra no ponto que eu comentei logo no começo do vídeo, que, assim, eu lembro claramente que na época das eleições de 2018, né, em que tu teve ali a eleição do Bolsonaro, né, que o Bolsonaro ele disputou contra o Haddad. Naquela época, né, no período da eleição, os professores eles iam dar aula com broche do PT, sabe, fazendo propaganda política mesmo para o PT, pro Haddad, e eles abertamente falavam mal do Bolsonaro, falavam mal do Trump, eles criticavam o Bolsonaro em sala de aula. Assim, deixando bem claro, não era tipo assim, fora da sala de aula, sei lá, num bar, sabe, numa cantina, os professores se reuniam com os alunos e ficavam conversando sobre política fora da sala de aula. Não, era dentro da sala de aula. E um detalhe que eu acho que é importante observar é que um desses professores, né, que ia dar aula com broche do PT era a coordenadora do curso. Ou seja, a coordenação do curso era de extremíssima esquerda. Então tu tinha o quê? Tu tinha os professores que coordenavam a pesquisa acadêmica, eram extremamente esquerdistas, e tu tinha a coordenação do curso também, era fortemente esquerdista. Então, assim, se tu comprasse briga com a esquerda ali dentro, tu basicamente estava comprando briga com os professores que tinham maior poder dentro do curso. Mas não tinha nenhum professor que não era de esquerda? Tinha. Tinha 2 professores, tinha uma professora que eu tenho certeza que não era de esquerda, eu não tenho certeza assim exatamente qual que era o posicionamento político dela, mas eu acredito que ela até devia ser conservadora ou algo na linha do conservadorismo. E tinha um outro professor que eu acho que ele era alguma coisa na linha do centro, talvez uma centro-esquerda ou uma centro-direita. E esse professor, eu nunca consegui descobrir exatamente qual que era o posicionamento político dele, porque ele não demonstrava isso abertamente. Assim, o cara ele procurava ser mais neutro, sabe? Ser mais técnico até. Ele não ficava evidenciando muito qual que era o posicionamento político dele. Só que daí a gente vai para uma outra questão, que era o quê? Que eram os alunos. Os alunos, na quase totalidade, eram fortemente de esquerda. E os alunos, eles reclamavam desse professor que era mais neutro, vamos dizer assim. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma colega minha que era, obviamente, militante de esquerda, e que ela estava braba, ela estava irritada, porque esse professor não era abertamente esquerda. Então os próprios alunos, eles ficavam bravos, eles ficavam indignados quando o professor não era de esquerda, assim, sabe, extremamente esquerdista, sabe. Os alunos reclamavam, eles falavam, não, a gente quer um professor de esquerda que assume abertamente que é de esquerda e que faz militância de esquerda na sala de aula. Então só de o cara talvez nem ser de direita propriamente dito, mas não ser de esquerda o suficiente, né, de não fazer militância de esquerda abertamente na sala de aula, isso já incomodava alguns alunos
de esquerda mais radical que tinha ali no curso. E a outra professora que eu comentei, ela ficou numa situação bem complicada lá dentro da universidade, porque ela ficou durante muito tempo tentando conseguir um projeto de pesquisa, né, para ela coordenar lá dentro, e ela nunca conseguiu. Ela depois ela chegou a sair dessa universidade, né? Ela não deu mais aula nessa universidade, e em todo o período que ela ficou trabalhando nessa universidade, ela nunca conseguiu que o projeto de pesquisa dela fosse aprovado. E eu desconfio, né? Eu desconfio que provavelmente porque ela era de direita, era talvez ali até conservadora, né? Então, e daí o pessoal simplesmente não concedeu um projeto de pesquisa para ela. Talvez ali como uma espécie de retaliação, né, ali dentro da universidade. Certo, mas eu não era a única pessoa lá dentro que não era de esquerda. Tinha outras pessoas, né, outros alunos ali dentro que não eram de esquerda. E eu vou citar 2 casos aqui que me chamaram muita atenção. Um deles é de um cara que era seminarista, ele estava estudando para ser padre católico. Era um cara jovem, sabe? Era uma pessoa jovem. E, pelo que eu entendi, fazia parte, né, da formação de padre ter uma faculdade, eu acho que era ou de filosofia ou de história. E daí esse cara, ele foi fazer ali a faculdade de história. E ele cursou uma disciplina com a coordenadora do curso, né? A coordenadora do curso, ela dava algumas aulas, e eu lembro que ela começou meio que perseguir o cara, sabe? Tipo, começou a incomodar ele nas aulas, fazendo alguns comentários assim meio desrespeitosos em relação à religião, sabe? Que no caso o cara estava estudando para ser padre, né? Então, sempre que ela tinha uma oportunidade de meio que fazer uma crítica assim em relação à igreja, à religião, ela fazia. E eu lembro que chegou num ponto, né? Teve uma vez, uma ocasião em que ela começou a basicamente fazer assim críticas, ao meu ver, descabidas, assim, abertamente a Igreja Católica. Começou, tipo, falar, não, mas isso ali é mentira, a gente sabe que tal coisa é mentira, que tal coisa não é verdade e tal. Eu não me lembro agora exatamente qual que era o assunto, mas, tipo assim, escarnecendo, sabe, a Igreja Católica, o catolicismo, meio que debochando, assim. Tipo, ela foi pro confronto direto ali com esse aluno, né, que era seminarista, né, e que supõe-se que era católico, né, já que ele estava estudando para ser padre católico, e o cara ficou aguentando isso ali basicamente um semestre inteiro, e depois ele saiu. Ele desistiu ali do curso, até onde eu sei. E o segundo caso que também eu acho que vale destacar, que me chamou muita atenção, foi de um outro colega que ele era abertamente de direita, né? Ele era conhecido por ser o cara abertamente de direita ali dentro do curso, porque eu acho que talvez até mesmo que tivesse mais pessoas que fossem de direita ou até de centro-direita, por aí, eu acredito que a maioria não tinha coragem de se assumir abertamente. E então esse cara era meio que o único, assim, que realmente era o cara abertamente de direita. E assim, o pessoal, né, os outros alunos, eles tinham uma certa hostilidade assim com o cara, sabe? Eles meio que assim, evitavam fazer trabalho com ele, sabe? Tipo, trabalho acadêmico com ele.
ficavam falando mal do cara, né, nos bastidores e tudo mais. Ficavam tentando satirizar ele, sabe, ironizar o cara, ridicularizar as posições, né, políticas dele por ele ser de direita. E eu lembro que eu conversei em uma ocasião com esse cara sobre essa situação, né, que ele tava passando ali. E eu lembro que ele falou pra mim: não, olha, tu não tem noção, isso que eu tô passando aqui tá bom, isso aqui tá bom. Porque daí ele me relatou que ele fugiu da antiga universidade em que ele estudava, que era uma federal, porque ele recebia ameaças constantes. E chegou num ponto que as ameaças, e aqui eu tô falando de ameaça de agressão física mesmo, sabe, do pessoal ameaçar catar o cara e sentar porrada nele, sabe. Não é ameaça no sentido intelectual, no sentido ideológico. E o cara, ele foi tão ameaçado na Universidade Federal em que ele estudava, que ele largou o curso assim pela metade, sabe, desistiu do curso que ele estava fazendo lá na Universidade Federal e veio estudar nessa universidade ali onde eu estava estudando, que não era uma universidade federal, era uma universidade privada, né, particular. Então sim, tá, só para deixar claro, tudo isso que eu estou relatando aconteceu numa universidade privada, tá? Não foi numa federal. Então, para quem está imaginando, né, será que foi na USP? Será que foi na URGS? Será que foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro? Não. Isso foi numa universidade privada, tá? Tudo isso que eu estou relatando aqui nesse vídeo. E daí esse cara falou: não, ó, perto, né, do que ele passou na federal onde ele estudou, né, em que ele ficava recebendo ameaças de agressão física constantemente, a situação dele ali, né, nessa universidade onde eu estava estudando, estava boa, né, se comparar as duas situações, porque ali ninguém, pelo menos, nunca tinha ameaçado ele, ninguém nunca tinha tentado agredir ele fisicamente. Então é nesse nível que o esquerdismo está nas universidades. Bom, eu vou parar essa primeira parte do relato por aqui, tá? Porque o vídeo está ficando muito longo. Nos próximos dias eu vou lançar a segunda parte do relato. Então, se você se interessou pelo relato, fica de olho aqui no canal, que daqui a alguns dias eu vou postar a segunda parte. Se você gostou do vídeo, lembre-se que é muito importante você se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.